Olá, tudo bem? Bem-vindos ao canal Rastro das Utopias. Sou o professor Fossati e inicialmente gostaria de lembrar, não esquecer de curtir e se inscrever no canal. Hoje vamos seguir mais os rastros que nos levam e nos conduzem às utopias da imortalidade. A obra que nós estamos conversando, que nós estamos refletindo, é a obra de Christoph Marlowe, cujo título é A História Trágica de Dr. Fausto. E a questão que se insere é que novas ciências, que novas crenças levaram o médico Dr. Fausto a entregar sua alma ao diabo. É claro, não podemos entender as razões que motivaram Fausto a vender sua alma sem antes compreendermos as ciências que aportaram no Reino Unido e seu contexto, certo? Bem, que ciências são estas que aportaram no Reino Unido e na Inglaterra? O ingresso de ciências esotéricas, ciências ocultas. Toda forma de curandeirismo causava, portanto, naquele tempo, uma certa preocupação com o reino. Tais invocações, portanto, sobre que os curandeiristas faziam, tais invocações sempre eram vistas com desconfiança, uma vez que aumentava os adeptos do obscurantismo, do hermetismo, e a oferta dos elixires da vida atraía muita gente, os rituais que envolviam desejo da imortalidade através das bruxarias, apesar de ser vista por alguns como uma enganação, era muito procurado na época. Bem, tais práticas atraíram muita gente e porque rendia muitos lucros. Era uma atividade, portanto, que através dos seus usuários pagavam muito bem, né? E os curandeiros, os bruxos, recebiam alguma coisa muito interessante para a época, em termos de lucratividade. A magia negra, por exemplo, foi uma ciência na época que era muito utilizada para invocar espíritos. E tinha um grande conhecedor, Cornélios Agripa, que além de conjugar todas as ciências, defendia além das trocas equivalentes. Nada poderia ser obtido junto ao diabo, nada, sem que fosse feito um sacrifício em troca. Era preciso oferecer algo de valor às entidades, aos demônios, aos espíritos das profundezas. E a alma era o que o demônio mais desejava. Bem, paralelamente também chegava a ciência da alquimia, que buscava descobrir a transmutação, como transformar o chumbo em ouro. Então a transmutação era um dos objetivos para enriquecimento dos alquimistas e que tinham como meta fazer essa transmutação, transformar o chumbo em ouro. Tinha um outro objetivo, uma outra meta, que era a meta da panaceia universal, buscar um remédio que curasse todas as doenças. E, por fim, a transcendência. A transcendência que buscava o elixir da vida, né? Conduziria através da pedra filosofal, né? Que seria capaz de garantir a imortalidade. Tema da nossa utopia, por exemplo. Bem, essa alquimia era um desejo também de Dr. Fausto. Também aportava no Reino Unido o chamado orfismo. O orfismo, o que é? O orfismo é uma conjugação de três tradições que estavam aportando no reino. Vejam que o orfismo envolvia uma dimensão neoplatônica no mundo em que estava se desenvolvendo o orfismo. Havia a tradição grega das reminiscências de Platão. Quem tiver acesso ou quiser pesquisar, o livro de Platão é o Mênon, onde ele fala que as pessoas têm um determinado conhecimento que já herdaram dos seus antepassados. Por quê? Porque, na verdade, elas, quando as pessoas que estão aí, elas, na verdade, são almas que morreram e ocuparam um outro corpo. Ou seja, espiritualmente,
elas não morrem, elas vão ocupando outro corpo e assim elas vão se desenvolvendo. E alguns espíritos ainda estão entre nós, né? Não conseguiram ainda ocupar outro corpo. Então essa tese das reminiscências, ela foi muito e é muito vista com bons olhos hoje para o movimento espírita. Mas naquele tempo ele estava entrando junto com a tradição egípcia e junto com a tradição judaica, a Cabala. E a tradição egípcia vinha através do Livro dos Mortos. Então essa combinação dessas três tradições gerava o que se chamou o orfismo. Bem, e as crenças? As crenças foram o que mais abalaram o reino. As crenças foram instigando revoluções sociais, tá, dos camponeses, verdadeiras utopias socialistas. É importante olhar essa questão, porque o milenarismo, assim como o quiliasmo, eram remanescentes dessas crenças. E essas crenças, na verdade, elas traduziam, por exemplo, o milenarismo, naquela época, como a segunda volta de Cristo à Terra, que ele, praticamente, ele ia separar os bons dos maus. E aí tinha o quiliasmo, que teria sido os bons, o povo escolhido, os predestinados, que ficariam por 1000 anos na Terra gozando de seus prazeres. Então essas crenças, muitas, tá, resolveram entrar numa contenda contra o império, contra os duques, os príncipes, que faziam, digamos assim, a gestão de alguns condados da época no Reino Unido. Nós temos a crença desse messianismo, como a gente pode chamar, que revelou muitos movimentos quiliásticos e milenaristas, que falavam da chegada do fim dos tempos. O fim dos tempos era o milenarismo, né? Quem visitar, por exemplo, a cidade de Münster, ao norte da República Federal da Alemanha, verá pendurada nas torres da igreja de São Lamberto as gaiolas que ainda estão lá, que serviram de suplício aos remanescentes das hortes de Münster. Fato ocorrido em 1525. Então, esse fato de 1525 não foi isolado, né? Em Bolonha também houve uma revolução dos camponeses. Existe, inclusive, uma obra de Ernest Bloch, Thomas Münster, o teólogo da Revolução, né, que aponta como é que esse grande revolucionário coordenou e liderou os camponeses uma revolta com base nessa ideia milenarista, ou seja, nós estamos aqui nos reunindo e nos revoltando porque está chegando o fim dos tempos e nós somos um povo escolhido, predestinado, né, junto à segunda volta de Cristo à Terra. Poderia ter dito isso, não é? E este povo realmente lutou e teve uma batalha muito forte em que seu líder, Thomas Müntzer, foi decapitado. E, por fim, foi sepultada essa revolta, assim como em Bolonha também. Enfim, todas as revoltas que foram baseadas em crenças que ainda estavam sendo desenvolvidas foram praticamente destruídas pelos exércitos dos condes, dos príncipes da época. Entretanto, havia as bruxarias, havia os hermetismos, os ocultismos, daquelas ciências que estavam chegando. Muito forte a necromancia, por exemplo. Bem, a monarquia tinha medo. A monarquia alimentava o seu medo. Entretanto, seu medo era de não poder controlar o desconhecido. Passou a não tolerar as crenças do milenarismo. A astrologia, os alquimistas, as ciências herméticas e as formas de magia
bruxarias que deixavam os povos mais revoltados contra o rei, contra a rainha. Portanto, não era interessante que essas ciências aportassem no Reino Unido. Deve-se observar que a monarquia inglesa exercia um governo opressor especificamente nesse caso, com relação às ciências, onde o acesso às ciências, o conhecimento, era controlado pela Real Sociedade da Academia de Ciências da Inglaterra, do Reino Unido. Então, como estratégia para manter essas práticas? Qual a estratégia? Se nós falarmos de 1525, aonde estava reinando Jaime I, ele escreveu um livro, uma obra sobre a demoniologia. O que vinha a ser essa obra, demoniologia? Ele advertia nessa obra sobre a terrível abundância de bruxos, de médicos curandeiros, que utilizavam ciências singulares, como ocultismo, como astrologia, alquimia, e estas ciências estavam prosperando, junto com o orfismo e práticas que exortavam entidades demoníacas, determinando, por fim, que tais práticas, Jaime I determinava que tais práticas deveriam ser combatidas de forma veemente, com castigos, prisões, até a morte, até serem decapitados alguns. Então vejam, a máxima altum sapere, periculosum sapere, ia aos poucos, com o avanço dessa cultura, dessa nova tradição que estava chegando, com instrumentos, com ciência da cabala judaica, com a ciência dos muçulmanos, com a ciência dos egípcios, entre outros povos, não é? Esta nova ciência, ela ia fazer ceder, aquele espaço que ainda era proibido, o periculoso sapere. Então ia cedendo esse espaço, a investida de novas culturas, novas ciências e o ocultismo começavam a invadir a Europa. Era a emergência de um novo mundo. Um mundo inquieto, latente, que no dizer de Ernest Bloch, passava a questionar o ser ainda não ser como possibilidade. Então, era aquela ideia de o ser, que é a possibilidade que o homem tem de utilizar os recursos da natureza e dizer assim, e o ainda não ser, por que não voar como os pássaros? Não é? Então, esta ideia do alto sapere preocupava muito a monarquia, que não controlava, não conseguia controlar isso. Então, essa ideia do ainda não ser como possibilidade começava a ganhar campo. Nesse contexto, portanto, vai entrar em cena a razão. Assim como no século XVII, que começou a pavimentar os seus rastros para a chegada do iluminismo, portanto, a razão vai ser um dos elementos principais nas reflexões filosóficas, não é? De forma que a razão entra em cena e passa a discutir, não é? Cada um segundo a sua subjetividade, segundo o seu conhecimento. Então, o lema socrático, que dizia daquilo que está acima de nós, não devemos nos preocupar. Sócrates dizia isso, acima de nós, não devemos nos preocupar. Este lema, ele começa a ceder, ele vai aos poucos sendo substituído pelos versos de Horácio, filósofo romano, 8 anos antes de Cristo, que dizia assim, sapere aude. Sapere aude significava vamos ousar conhecer. Vamos ousar conhecer. Bem, assim era o contexto, não é,
o ambiente em que a tragédia de Fausto ia ser apresentada, ia ser inaugurada, ia ser encenada. E ela foi nos anos de 1588, 1589, como eu comentei, e depois, claro, outros seguiram dirigindo esta peça teatral, porque Fausto era um mito e era imortal, nós vamos ver. Tá? E Marlowe foi assassinado logo em seguida, 1589, ele foi assassinado com 21 anos. Jovem, portanto. Então, vamos ficar por aqui nesse vídeo. Obrigado pela sua audiência e participação. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhar com outros, dar o seu like. Não esquecer, nem tudo que se diz impossível é impossível. Afinal, nós vamos continuar dialogando no rastro das utopias. Eu desejo a todos um abraço e até o próximo vídeo.